Você tem vontade de fazer preenchimento de lábio, mas tem medo do resultado final? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para tirar esse seu receio desse procedimento cosmético que pode ser tão legal. O preenchimento de lábio ele é um procedimento extremamente comum e pode gerar resultados muito bonitos, da mesma maneira que pode gerar resultados muito catastróficos, dependendo da quantidade de volume, dependendo da anatomia do lábio em que se faz esse procedimento. Em primeiro lugar, antes da gente conversar sobre o preenchimento propriamente dito, é importante que a gente entenda um pouco sobre a anatomia de um lábio normal. Como que é essa anatomia? Existem proporções de volume, de tamanho, que geram um lábio mais natural, um lábio mais harmonioso. Quando a gente fala do volume do lábio, é importante a gente entender que os lábios, tanto superior quanto inferior, possuem uma proporção entre si, eles não têm um volume aleatório. Então, quando a gente olha nesse volume do lábio, o lábio superior, dentro do volume total, ele deve conter aproximadamente 1/3 desse volume total, enquanto o lábio inferior, ele tem que conter aproximadamente 2/3 do volume total. Além disso, a anatomia do lábio ela também é composta pelo contorno do lábio superior, contorno do lábio inferior, e essas duas travezinhas que nós temos saindo aqui próximo do nariz, que nós chamamos de filtro labial, que é o que a gente consegue definir lá na pontinha, aquela anatomia bastante charmosa que a gente chama de arco do cupido, que é aquele Vzinho que fica na ponta do lábio e dá um lábio bastante natural, um lábio bastante vistoso. Claro, cada lábio possui um formato, cada lábio possui uma distribuição própria dos seus volumes. Então não adianta você querer fazer o mesmo tipo de procedimento para diferentes tipos de lábio. É importante que a gente personalize esse tipo de preenchimento. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum as pessoas falarem: nossa, minha amiga fez um procedimento e eu achei que ficou tão bonito, eu quero igual. Eu costumo brincar que muitas pessoas falam: eu quero o lábio da Angelina Jolie. E eu falo, bom, precisa ver se ela vai autorizar você a pegar, né? Então, brincadeiras à parte, não dá pra gente padronizar tudo no mesmo tipo de procedimento. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai preencher o lábio, é importante definir se esse paciente precisa de mais volume, se esse paciente precisa de mais contorno do lábio. E isso quem vai definir é o próprio médico dermatologista para poder orientar, porque muitas vezes o paciente chega ao consultório sem saber exatamente aquilo que ele precisa. Tem uma certa noção de que está incomodando, que é um pouquinho mais de volume, etc. Mas o ponto específico, anatômico e técnico do procedimento, isso tem que ser muito individualizado. E como que esse procedimento é feito? Com um produto chamado ácido hialurônico. Nós já conversamos aqui no canal diversas vezes sobre vários preenchimentos, preenchimento de olheira, maçã do rosto, bigode chinês, etc. Vale a pena dar uma maratonada aí no programa Encontro Marcado. E o ácido hialurônico também pode ser aplicado no lábio, né? O ácido hialurônico possui diversas densidades, diversos tipos de molécula, de marcas, e cada uma específica para um tipo de pele, e para o lábio existe um tipo de ácido hialurônico específico. Qual que é o grande receio das pessoas? Ficar com aquele lábio muito volumoso. Para ficar com o lábio muito volumoso, é importante citar que precisa de muito produto. Então, quando as pessoas vão ao consultório e falam: doutor, eu quero fazer um procedimento de lábio, um preenchimento, mas eu tenho medo de que meu lábio fique muito volumoso. Fique tranquila, fique tranquilo, porque para deixar com esse volume excessivo, normalmente o paciente pede para ficar com volume excessivo. A maior parte dos procedimentos são mais naturais. Você provavelmente já deve ter visto muitas pessoas com um lábio bonito, com um lábio bem demarcado, anatômico, que fizeram um procedimento de lábio e você nem percebeu que foi feito um preenchimento, um procedimento no lábio. Outra coisa importante, que é importante citar, no dia após o procedimento, o lábio fica um pouco inchado, tanto por conta do ácido hialurônico quanto por conta das picadinhas. Se você morder o seu lábio, você não fica com o lábio inchado? Imagina dar uma picadinha. Muito tranquilo,
Lembrando que esse procedimento ele é feito com anestesia local, ou seja, com anestesia, parecendo aquela anestesia de dentista que faz aí nas gengivas e tal, para poder deixar o lábio bem anestesiado, porque sem anestesia seria um procedimento muito insuportável. É um local muito sensível. Se você tem ainda alguma dúvida, se tem vontade de fazer o procedimento, mas ainda tem um pouco de receio, não deixe de vir ao consultório para a gente conversar, para eu poder te orientar e assim você tirar um pouco desse seu receio e ficar com um lábio muito mais bonito e muito mais charmoso. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima!